Gente, antes de mais nada, eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar a ferramenta que nós usamos hoje, né? E como eu falei, eu quero fazer alguns alinhamentos com vocês, tá? Estou fazendo Cash on Delivery há aproximadamente uns 3 anos. E nesses 3 anos, eu mudei muito a minha ferramenta de trabalho, que é a nossa principal ferramenta de trabalho hoje são 3. Quem faz Cash on Delivery tem 3 principais ferramentas de trabalho. A primeira é a Logs, é lá onde você vai conseguir a afiliação dos melhores produtos para você vender. Não é a única plataforma de Cash on Delivery no Brasil, não sei se vocês sabem, mas temos outras 3 fora a Logs. Só que a Logs é a que tem o maior alcance geográfico, apesar de ter todas as complicações logísticas, que realmente é complicado de gerir. Porém, a Logs, ela é a maior e a primeira empresa de Cash on Delivery do Brasil. Outra ferramenta muito boa que nós usamos é o gerenciador de anúncios do Meta Business Suite, o famoso tráfego pago, onde nós transformamos dinheiro em audiência. E nós temos a ferramenta da automação de conversas, que faz o oposto, transforma a audiência em dinheiro. Então, nesse câmbio de trocar dinheiro por atenção, por audiência, por lead, a gente também ganha muito quando a gente destroca isso, quando a gente troca a nossa audiência por dinheiro, vendendo para eles um produto como afiliado ou como produtor lá no Cash on Delivery, beleza? E eu quero compartilhar minha tela com vocês para dar um overview e qual é e como funciona a ferramenta de automação de conversas que eu uso hoje. Seguinte, a ferramenta que eu uso hoje para gerenciar as minhas conversas é o Chats. Ele é do mesmo desenvolvedor da Logs. Esse foi um dos pontos que me fez escolher o Chats com automação de conversa. Porque hoje, 100% das vendas que eu faço é pela Logs. Então, existe um fator de conectividade entre as duas plataformas, entre as duas ferramentas, que facilita muito a vida de quem está faturando pelo menos aí os seus 10 mil, 15 mil reais por mês. Mas eu quero, primeiro, antes de tudo, dar uma passeada por essa ferramenta aqui para vocês entenderem as principais automações que eu uso no meu dia a dia. Primeira coisa, aqui, quando você loga do Chats, você entra aqui no painel, onde ele mostra algumas informações importantes sobre a quantidade de mensagens, sobre os leads. E ele tem aqui um gráfico de conversas. Sendo 100% transparente com vocês aqui, eu mal vejo esse dashboard aqui. Não faz parte da minha rotina diária olhar esses números aqui. Não vou perder tempo com algo que não vai ser relevante para a vida de vocês. Aqui em conversas é onde a mágica vai acontecer. É por aqui que você vai ver e conversar com seus clientes. E aqui eu já quero abrir um primeiro parêntese. Muitos alunos meus, eles erravam, antes de entrar na nossa mentoria, erravam feio, porque eles usavam o chat ou qualquer outra ferramenta de automação para disparar as mensagens nos boas-vindas. Por exemplo, chega uma pessoa do tráfego, clica no botão do seu anúncio, entra numa conversa com você no WhatsApp, e esses meus alunos antigamente, eles cometiam um erro muito grave, que é usar essa ferramenta aqui só para disparar as mensagens de boas-vindas. E todo o restante da venda, eles faziam pelo WhatsApp, pelo celular mesmo. Eles subutilizavam essa ferramenta. É como se ele tivesse uma arma super poderosa, tipo uma M16, uma arma automática, que pega muitas balas, que ele consegue mirar, ele consegue atingir um alvo a longa distância. Ele usasse essa arma aqui para ficar batendo na cabeça dos inimigos. Faz sentido nenhum, né? Você usar uma M16 para ficar dando coronhada nos inimigos. É um poder de fogo muito grande para você utilizar só isso. O Chats, ele é essa M16. Se você não souber o que eu vou falar hoje aqui, você vai usar essa M16 para ficar batendo na cabeça do povo. É importantíssimo você entender que quando você está conversando com seus clientes usando o Chats, acabou esse negócio de ficar vendo o WhatsApp pelo celular. Acabou esse negócio de ficar vendo a conversa pelo WhatsApp Business, pelo computador. Zero sentido. Olha por aqui, ó, nessa tela que você está vendo aqui. Eu estou compartilhando a tela onde estão as conversas. É por aqui que você vai conversar com o seu cliente. É aqui que você vai trabalhar. 90% do dia é nessa janela aqui. Aí tem um outro ponto, um ponto importantíssimo. O chatbot. Nessa opção aqui do chatbot, onde vocês estão vendo aqui a minha tela, é onde a gente vai fazer duas coisas. Ou a gente vai importar um fluxo de automação que o seu produtor tenha já pré-configurado. Se você não quiser criar, por exemplo, se for meu afiliado, eu disponibilizo o fluxo de todos os produtos que eu tenho como produtor. Você só copia e cola. E o que é copiar e colar? Você vem aqui, ó, tá vendo esse botão V chamado nova pasta? Não é aqui que você aperta, é do lado dele, é onde tem os 3 pontinhos. Você aperta aqui nos 3 pontinhos, ó, aí vai ter uma opção de importar pasta. E eu venho aqui e eu vou escolher um arquivo que eu fiz download previamente. É um arquivo que geralmente
geralmente os produtores fornecem para você. O script chats, fibra capilar, VSL. O script que eu mesmo desenhei, ó, importei. Pronto, aqui, ó. Ou seja, se eu clicar aqui no nome da pasta que eu acabei de importar, vai abrir aqui embaixo, ó, uma série de automações pré-configuradas. É como se você estivesse instalando um robô no seu WhatsApp para conversar com o seu cliente com o mínimo esforço possível. Tem essa opção de você importar um fluxo de um produtor, que o produtor te dá, ou tem a opção de você mesmo criar o seu fluxo. Às vezes você tem um feeling comercial muito bom, você tem um sentimento comercial muito aguçado. Talvez você olhe para o fluxo que eu desenhei e fale assim, não gostei, vou fazer o meu, vou fazer diferente. Se você tem esse sentimento, eu te encorajo a você fazer o seu próprio fluxo. Porque às vezes você está enxergando algo que a sua experiência te garantiu e que isso vai virar o game. Porque eu vejo que tem muito afiliado que tem medo de inovar. Eu não vou cortando as asas dos meus alunos, gente. Eu não corto as asas. Tipo assim, mano, se você tem essa percepção, vai lá e faz. Porque se você tá percebendo, pode ser que isso seja relevante. Eu nunca na minha vida usei fluxo de alguém. Eu sempre fiz os meus próprios fluxos. Eu sempre fiz os meus próprios anúncios. Eu nunca usei anúncio de ninguém. Nunca fiquei usando anúncio do Drive. Nunca. Porque eu queria me destacar dos meus concorrentes. Eu sabia que se eu usasse a mesma coisa que todo mundo está usando, as minhas chances seriam ser iguais. E eu às vezes não era nem porque eu queria ser diferente, queria ser o do contra, não. Era porque eu olhava o que estavam me oferecendo e eu tenho uma mente pensante. Eu olhava para aquela situação e eu não concordo com isso. Eu não corto as asas de ninguém. E nem quero botar ninguém numa forma. Quero que a gente cresça. Como que eu vou criar o meu fluxo? Vou criar um teste aqui. Vou botar aqui teste, criar. Vou criar uma automação nova com vocês. Inclusive, nas aulas passadas, eu expliquei para vocês como que minha mente funciona na hora de escrever uma cópia de conversa. Como escrever um fluxo que converte. Como pegar na dor do cliente. Vou botar aqui aula de automação. Criei. Aí eu venho aqui, ó, nesse botãozinho que no ícone do quebra-cabeça e vou abrir o chatbot aqui, que ele tá zerado. Acabei de criar, não tem nada dele. E aqui embaixo, ó, tem todas as ferramentas que você vai usar, que o chat se disponibiliza para você. Nós temos aqui conteúdo, menu de opções, pergunta, randomizador. Vou explicar tudo, um por um. Aqui no conteúdo, gente, é onde a gente vai escrever a copy ou vai mandar texto, vai mandar áudio, vai mandar vídeo para o cliente. Então, imagina que eu quero saudar o meu cliente com texto. Então, eu vou primeiro botar um atraso. Vou botar aqui um atraso de 5 segundos, que é mais ou menos o tempo que uma pessoa demora para digitar um prazer falar com você por aqui, por exemplo. E eu coloco aqui a opção de digitando, porque durante esse tempo de 5 segundos, vai aparecer lá para o meu cliente aquele Thiago está digitando. Então, se eu quiser que apareça para ele, Thiago está gravando um áudio, eu clico aqui. Se eu quiser que só aguarde o tempo sem aparecer nada, eu clico aqui, apenas aguardando o tempo passar. Então, mas eu vou digitar um texto para ele, então vou colocar aqui, eu quero que um atraso de 5 segundos, onde apareça Thiago está digitando. Aí eu vou colocar um texto, e o texto é assim: opa, minha querida, tudo bem com você? Me chamo Thiago, já salva o meu contato, por favor. Exemplo, né? Corrigi aqui o texto que eu escrevi errado. Querido, pronto. Aí, beleza, eu quero mandar um áudio, por exemplo. Aí eu vou aqui, eu coloco mais um atraso. Vamos dizer que o áudio que eu vou gravar é um áudio de 10 segundos. Aí eu venho aqui, ó, boto 10 segundos de atraso, em que eu gravo um áudio. Como você pode ver, tem um limitador aqui. Ah, Thiago, tem 14 segundos só para botar o áudio. Como é que é? Como é que você sugere? Ou se o meu áudio é de 30 segundos, por exemplo? Tem duas opções. A opção 1 é você colocar mais um atraso, colocar aqui os 14 segundos, e aí vai somando até dar o tempo do seu áudio para parecer real. Ou você não se importa com isso. Bota aqui, sei lá, os 10 segundos. Mesmo que o seu áudio seja de 1 minuto, eu acho que a pessoa não vai ficar contando quanto tempo você demorou para gravar esse áudio. O que não pode é ficar 1 segundo aqui. Você mandou um texto aí, na sequência já mandou um áudio de 1 minuto, bota lá uns 10 segundinhos, uns 15, uns 14 segundinhos, com fulano de tal e tá gravando um áudio, eu acho que fica top, beleza? Então, bota aqui, ó, uns 11 segundos. A pessoa não vai ficar cronometrando o tempo, eu perei, né, para gravar o áudio. Não tem esses psicopatas nesse nível aqui.
E aí eu subo o arquivo de áudio. E aqui vem um ponto muito massa. Como eu falei para vocês, eu já usei 5 ferramentas de automação de conversas. E o Chats tem uma funcionalidade que nenhuma dessas outras tem com relação a isso daqui, que é o quê? Ele pode subir o áudio em qualquer formato de áudio, desde MP3, OGG e Opus. Gente, isso daqui é muito top. Por quê? Porque o formato de áudio que o WhatsApp grava, por exemplo, se eu mandar um áudio aqui pro Jofra, pra Larissa, pegar o meu celular e gravar um áudio aqui para eles, esse áudio é enviado em um formato de áudio. Qual é o formato? É o OGG. Se eu quiser fazer, por exemplo, o download do áudio do WhatsApp pro meu computador, aqui eu logo WhatsApp Business, aí eu vou lá, clico com o botão direito, baixar o áudio. Quando eu baixo faço o download desse áudio lá que eu mandei no WhatsApp, vai baixar com o formato OGG. Então, eu só do WhatsApp, eu baixo pro meu computador, já tem um arquivo aqui no meu computador, é só eu vir aqui, ó, subir, vai carregar aqui a janela do meu computador. Isso aqui, gente, pode parecer besteira para vocês, mas isso é muito top. Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui esse áudio aqui, ó. É um áudio que eu baixei do WhatsApp, certo? Coloquei aqui, ó. É um formato OGG. Em outras ferramentas de automação, sabe como é que funciona? Se eu gravar o áudio pelo WhatsApp, eu tenho que ir no Google pesquisar conversor de formatos de áudio. Aí lá vai eu atrás de mudar o formato do áudio que eu tenho no meu computador para poder caber na ferramenta bonitona lá que não aceita o OGG. Aí, beleza, eu vou subir no áudio lá no formato OGG, isso aqui já é muito top. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que em outra ferramenta não tem, você consegue dar o play no áudio para saber se você subiu o áudio certo. Isso parece muito bobo, muito besta, né? Mas as outras automações você não consegue fazer isso. Se você subiu o áudio errado, você só vai descobrir quando der o play lá, o cliente recebeu o áudio errado, aqui, putz, mandei o áudio errado lá na automação. Aí você tem que voltar lá, corrigir. E pior, quando você vai corrigir, ó, vou mostrar para vocês. Se eu quiser corrigir esse áudio aqui, sabe o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar o texto. Eu tenho que apagar o texto, eu tenho que apagar tudo que tá abaixo dele, para quando chegar a hora de eu mandar o áudio, aí eu tenho que mandar de novo aqui um áudio, subir, e tenho que me atentar para subir o certo, porque se eu errar, eu vou ter que apagar todo o fluxo que tá abaixo do áudio, para quando chegar lá, eu mudar o áudio certo. Aqui no Chats, olha como é mais simples. Eu vou subir o áudio de novo aqui. Vou colocar um atraso de texto. Vou digitar mais um texto aqui. Digitei aqui um texto. Aí eu errei. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e arrasto. Simples assim. Só isso daqui já economiza paciência, energia mental, tempo, porque você consegue corrigir com o mouse. Você consegue ordenar, mudar a ordem das coisas. E você consegue, além disso, dar o play no áudio aqui para ouvir o bendito áudio. E você consegue também mudar o áudio sem precisar apagar as coisas que estão embaixo dele. Você consegue vir aqui, ó, isso substituiu o áudio. Ah, subiu o áudio errado, foi mal. Aí sobe o outro, o certo, sem precisar apagar o fluxo inteiro para poder fazer essa parada, entendeu? Faz sentido nenhum, né? A Logos é a única ferramenta de automação que tem isso aqui, por incrível que pareça. Nem as ferramentas oficiais do Meta, essa comodidade aqui. Esse conteúdo aqui, posso mandar texto, posso mandar imagem, posso mandar vídeo, eu posso mandar um arquivo em PDF, eu posso mandar um áudio, posso mandar o atraso, eu posso mandar um contato. Expliquei para vocês aqui como que funciona do conteúdo. Aí eu tenho também aqui, ó, outra coisa que eu uso bastante, que é a pergunta. E aqui eu quero abrir um fundamento para você. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui na prática um fluxo que eu desenhei de um dos meus produtos aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui a primeira funcionalidade que eu uso muito, que poucas pessoas usam, mas que me diferenciam dos demais e que pode te diferenciar também, que é o teste AB. Se liga no tanto que isso aqui é poderoso, gente. Imagina só, tu tem insights diferentes para fazer a venda do teu produto. Eu acho que se eu fizer um fluxo só de texto, converte mais do que se eu fizesse um fluxo só de áudio. E aí você tem dúvidas de qual iniciativa traz mais conversão. E se eu disser para ti, meu brother, que tem como medir isso. Olha só o que foi que eu fiz aqui no fluxo da mini máquina de lavar. Qual era a discussão aqui que eu estava tendo? De qual era o fluxo que ia converter mais. Se era o fluxo de conversas onde eu era extremamente objetivo, eu falava o preço de cara, a gente chegava lá atrás da máquina de lavar, eu já falava o preço no primeiro áudio. Falava assim, olha, custa tanto, tá na promoção, você vai adorar e tal, tal. Ou se convertia mais se eu deixasse para falar o preço depois do vídeo. Onde eu falava assim, olha, nós estamos com a promoção, assiste o vídeo aqui, que nesse vídeo eu falo dos valores.
Aí a pessoa assistia o vídeo e eu falava do preço só no vídeo. Tava na dúvida de qual era o caminho que convertia mais. E o que foi que eu fiz? Eu fiz um random de 50% das pessoas que chegavam, eu queria disparar ele para o fluxo 1. 50% para o fluxo 2. Aí tem um fundamento importante aqui para vocês sobre automação de conversas. Sempre que você for usar a funcionalidade do randomizador, tem que vir com uma ação de etiqueta depois. Vou repetir. Sempre que você usar um randomizador, logo depois dele, tem que ter uma ação de etiqueta, porque não vai servir de nada se você colocar um random e não saber qual foi o que converteu no final das contas. Eu venho aqui, ó, nesse fluxo, 50% das pessoas vai vir para o teste versão 1. Eu estou etiquetando esse lead aqui com essa etiqueta, teste de fluxo versão 1. E aqui embaixo, eu estou colocando teste de fluxo versão 2. Como que eu vou saber qual foi o vencedor? Sempre que um cliente fechava a venda comigo, eu disparava esse fluxo que vocês estão vendo aqui, ó, para ele. E nesse fluxo, eu tinha uma etiqueta de agendado com sucesso. Tá aqui, ó, agendado com sucesso. Eu vinha bem aqui em contatos. Isso aqui ninguém fala. Essa informação que eu estou dando para vocês aqui, ó, ninguém fala para vocês. Eu venho aqui, certo? E eu vou fazer um filtro. Qual filtro? É o filtro do agendado com sucesso. Aplicar. Lembra que todo mundo que fechou comigo, eu fazia a etiqueta do agendado com sucesso? Só que olha só que interessante. Se eu passar, ó, aqui essa Rose, ela agendou comigo, certo? Se eu passar o mouse em cima aqui, ó, desse ícone das etiquetas, eu vou ver todas as etiquetas que aquele cliente tem. Então eu sei que essa cliente aqui que agendou comigo, ela agendou pelo fluxo da versão 1. Tá vendo que tem bem aqui, ó, teste versão 1, onde tá aqui, ó, meu mouse, ó, teste versão 1. Ou seja, essa cliente chegou até o final do fluxo, recebeu a etiqueta de agendado com sucesso, e quando eu fui olhar o histórico das etiquetas dela, ela tem a etiqueta da versão 1. Essa daqui, a Isis, por exemplo, já é a versão 2, ó. Ela comprou comigo, ela agendou, ela recebeu o produto. Só que o fluxo que fez ela decidir pela venda foi o da versão 2. Esse daqui, por exemplo, foi o da versão 1. Então, já está 2-1. 2-1 para a versão 1. Esse daqui, ó, versão 1. 3-1 para a versão 1. Esse daqui, ó, versão 2, já está 3-2. E esse daqui, versão 2, empatou, 3-3. Esse daqui, ó, versão 1, 4-3, desempatou. Opa, 6-3. 6-3. Aqui, 6-4. Então, sempre que eu vou fazer um random lá no Chats, necessariamente eu tenho que vir com a etiqueta justamente para eu saber. Então, só a nível de curiosidade para vocês, no caso aqui da mini máquina de lavar, o fluxo que mais trouxe resultado em agendamentos foi o fluxo que eu falava o preço só depois do vídeo. O fluxo que eu mandava o preço de cara, ele converteu menos nesse meu teste aqui. Ó, seguinte, informação importante que eu quero passar para vocês. Vai chegar um momento que vocês vão querer delegar a operação de vocês para um vendedor, quer contratar uma pessoa para ficar atendendo o WhatsApp para você. E como descobrir se essa pessoa está trabalhando ou se ela está na praia? Essa daqui é top, hein? Olha só, bem aqui, eu faço uma pergunta aqui, ó, para o cliente. Eu faço uma pergunta em forma de áudio, né? Nesse fluxo aqui, tá certo? Quando o cliente responde a essa pergunta, eu faço o quê? Eu transfiro o atendimento para o meu vendedor, certo? Só que aí, o que é que eu faço? Olha que esse aqui é top, porque isso daqui vai ser muito útil para vocês, tá? Ó, eu coloco uma etiqueta do cliente, no cliente, de aguardando resposta. O cliente está aguardando resposta, certo? Aí, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, um delay. O que é esse delay inteligente? É uma ferramenta aqui do Chats que tu consegue dar um tempo na automação de forma estratégica. Então, por exemplo, o que é um tempo aceitável para deixar um cliente no vácuo? É 20 minutos. Ó, é só você se colocar no lugar do cliente. Imagina só que você vai ficar 20 minutos sem resposta do vendedor. Quem é que vai gostar? Eu não gostaria. Se eu fosse cliente, estivesse querendo comprar alguma coisa e o vendedor me deixasse 20 minutos no vácuo, eu não ia achar isso legal.
Então, eu coloco como limite para os meus vendedores, quando eu contrato eles, ó, você tem que ficar atento, a cada 15 minutos, dá uma olhadinha nas conversas, vê se não tem ninguém no vácuo, manda os fluxos, tem que mandar, responde tudo direitinho. Como que eu vou saber se ele está fazendo isso? Porque quando eu contrato um vendedor, o vendedor meu atende 200, 250 leads por dia. Como é que eu vou saber disso? Eu vou ficar entrando 250 conversas? Se eu contratei ele para ficar de olho nisso, é porque eu não tenho tempo para ficar fazendo isso. Então, como é que eu vou fazer isso de forma inteligente? Não tem ninguém ensinando isso daqui, porque foi eu que inventei. É uma dos benefícios de ser pioneiro nessa parada. Olha aqui, ó, foi o que eu pensei. Cara, eu vou colocar aqui uma margem de 30 minutos. Eu botei uma etiqueta no meu cliente de aguardando resposta, certo? Então, eu vou esperar aqui depois de 30 minutos, salvar. Depois que eu etiquetei o cliente aqui, ó, vou botar para aguardar 30 minutos. Depois de 30 minutos, eu vou fazer uma condição. Qual a condição que eu vou fazer? O contato corresponde a todas as condições. Ou seja, esse cliente, especificamente, se ele corresponder a todas as condições que eu vou colocar aqui, então faça isso ou faça aquilo. Vai ficar claro para vocês. Eu vou adicionar a condição. Qual é a condição que eu vou adicionar? É uma condição de etiqueta. Então, sempre que o cliente tiver a etiqueta de aguardando resposta, então sempre que a etiqueta for aguardando resposta, aí que vem o pulo do gato aqui. Ó. Depois de 30 minutos, eu vou verificar se o cliente ainda está com a etiqueta de aguardando resposta. Se o cliente, depois de 30 minutos, ainda tiver com a etiqueta de aguardando resposta, eu quero ser notificado no meu WhatsApp pessoal que se isso está acontecendo. Aí eu vou fazer o quê? Ó? Eu venho aqui, ó, ação, adicionar uma ação. Eu venho aqui em notificar membro. Aí eu venho aqui, qual membro que eu quero notificar? Eu quero notificar o Thiago. E aí, qual mensagem que eu vou mandar para ele? Fala assim, Thiago, a Pamela deixou o cliente. Aí, qual cliente? Eu posso aqui, ó, eu boto uma variável para colocar o telefone do cliente no vácuo por mais de 30 minutos. Aí eu quero mandar por e-mail ou por WhatsApp. Eu quero mandar pelo WhatsApp. Aí eu salvo e tá feito. Se for verdadeiro, ou seja, se o cliente tiver a etiqueta de aguardando a resposta, depois de 30 minutos, eu vou ser notificado, certo? Só que aí é o seguinte, ó, tem um padrão no meu fluxo. Qual o padrão do meu fluxo? É sempre que o cliente ele responde a primeira pergunta, o meu vendedor tem que disparar a fase 2 do fluxo, que é a fase de a confirmação dupla. O cliente que recebe o fluxo de saudação, que é assim quando ele manda oi, ele vai ser disparado esse fluxo para ele. No final desse fluxo tem uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é assim, cara, o nosso estoque está quase acabando por conta da nossa promoção, que eu te falei. Me confirma qual é o seu endereço, só para eu verificar aqui no sistema se nós temos disponibilidade de entrega na sua região. Aí a pessoa vai e manda o endereço. Quando ela me responde com esse endereço, o meu vendedor tem que fazer o quê? A confirmação de data, que é essa daqui, ó. Esse fluxo aqui, ó, de confirmação de data. Nesse fluxo aqui, eu vou interagir com o cliente e fazer uma nova pergunta para ele. Esse fluxo da confirmação de data, que como é esse fluxo? É um fluxo que eu faço assim, ó. Olha, ainda bem que você veio falar comigo, tá? Porque na sua região aí que você me mandou o endereço, nós temos pouquíssimas unidades. Tá quase acabando. Mas não se preocupa não, deixa com o pai. O pai vai deixar o seu reservado. Qual é o melhor dia para você receber? Amanhã ou depois de amanhã? E é por isso que o nome do fluxo se chama confirmação de data. Eu estou me confirmando com ele qual é o melhor dia, se é amanhã ou se é depois de amanhã. Toda vez que o meu vendedor disparar esse fluxo, eu tenho que vir aqui, ó, antes de mais nada, e colocar uma ação. Qual é a ação? É a ação de remover a etiqueta. Aí eu venho aqui, ó, e removo a etiqueta de aguardando resposta. Então, sempre que o meu vendedor for lá e mandar o fluxo da confirmação de data, ele vai remover a etiqueta de aguardando resposta. Se depois, aí agora vocês vão entender a lógica do outro fluxo aqui, ó, que é esse daqui, ó. Porque sempre que o cliente responder a minha pergunta, ó, o cliente respondeu a minha pergunta aqui, eu etiquetei ele com aguardando resposta. Depois de 30 minutos, se ele ainda tiver com a etiqueta de aguardando resposta, ou seja, se o meu vendedor ainda não tiver mandado outro fluxo, eu vou saber que aquele cliente interagiu comigo
e o meu vendedor deixou ele no vácuo. Eu quero saber quando isso aconteça. E aí, ó, ele vem e me manda uma notificação. Thiago, a Pamela deixou o cliente no vácuo há mais de 30 minutos. Vai dar olhar. E ele não me fala só que a Pamela deixou o meu cliente no vácuo, como ele me dá o telefone do cliente. Aí eu vou, pego, copio o telefone do cliente, vou lá nas conversas e filtro aqui, ó, pelo telefone do cliente. Bem aqui, ó, faço um filtro e pleura. Eu vou saber na hora qual foi o cliente, o que foi que aconteceu, porque que a minha vendedora não disparou o fluxo da confirmação de data. Aí eu chego lá para minha vendedora e falo assim, ei, tá tudo bem aí? Ó, é o seguinte, tem um vendedor, tem um cliente meu aqui que tá com há mais de 30 minutos sem resposta sua. E é esse daqui. Pá, o que é que acontece, gente? Isso pode parecer, isso é muito top. Eu sei que vocês estão com a cabeça fritando com essa informação. Mas se liguem, eu cheguei a ter 7 vendedores para mim. Cheguei a ter um time de 7 vendedores. O que chegava de mensagem para mim de vendedor deixando o cliente no vácuo não tava no gibi. Aí todo dia eu tinha uma rotina. No final do dia, eu pegava e ia conferir. No lugar de ver 250 conversas de cada vendedor, eu só ia na mosca. Eu só ia na conversa certeira que o vendedor tinha errado. Então, eu tinha aí, já pegava lá a conversa e falava com ele, ô, o que é que tá acontecendo? Você recebeu 250 leads. E desses 250 leads, metade você deixou no vácuo por mais de 30 minutos, cara. Você teve que ir pra academia, você teve que ir pro médico. O que foi que aconteceu? Fala pra mim. E aí, a gente tem um controle mais de perto. Porque sempre que você vai delegar a função de atender o seu cliente para um colaborador, já tenha a certeza que ele vai converter menos que você. Por quê? Aprendi com meu pai. O olho do dono é que engorda o gado. Então, ninguém vai ser melhor do que você, mas você tem que aprender a delegar mesmo assim. Então, existem essas ferramentas que eu estou disponibilizando para vocês, que vai servir como uma ajuda que vocês não têm noção para gerenciar esse time de forma efetiva, cobrando eles, alinhando tudo bonitinho, treinando eles e sendo assertivo, sendo certeiro na correção. Beleza? Gente, eu vou continuar aqui na call, tá, com vocês, mas eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito longa.